Fala, meu povo! Estou aqui em Buqueirão, nesse patrimônio ambiental e cultural do município. E o que nós vemos, ó, aqui onde eu estou eram as margens do rio, as margens da lagoa de Buqueirão. Nesse ponto que eu estou, até, ó, numa direção de uns 200 metros. Isso aqui, há 10 anos atrás, eram as margens. E hoje que nós vemos hoje, ó, essa degradação. Olha que como nós vemos, olha que situação. E a tristeza de ver a Lagoa de Buqueirão nessa situação. Eu, quando criança, tomei banho aqui, nesse deleito, junto com meus familiares. Quem não tomou banho aqui na Lagoa de Buqueirão? Né? Quem não brincou nessas margens? E hoje que nós vemos ó, essa situação, né? Olha que situação, o capinzal todo morto, que nós vemos hoje, ó, essa situação degradante. Eu estou aqui com Milton César, que é especialista em educação ambiental e patrimonial e estudos feitos, realizados através do IGARNE, Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte. Um estudo feito por você, que nós vamos mostrar na íntegra nessa matéria a degradação que a empresa Itograz vem realizando durante esses 15 anos aqui, tirando esses recursos naturais aqui da nossa lagoa. Eu queria que você afirmasse para nós quais são as principais consequências ao meio ambiente. Bom, boa tarde, Paulo. A gente está aqui nesse cenário deprimente, cenário que parece mais o sertão nordestino, e nossa lagoa está com um nível bastante baixo devido ao uso desordenado pela empresa Itograz. A gente percebe que a empresa, em nota emitida por eles em 2014, eles mostram que tem uma área desmatada de 173 hectares, ou seja, o que equivale a 1.730.000 metros quadrados. E para irrigar 1 metro quadrado de grama, são necessários de 8 a 12 litros de água por dia, no mínimo. Se a gente pegar o meio termo, que é 10 litros, que são 10 litros, a gente vai ter a necessidade de retirar da lagoa 17.300.000 litros de água por dia para irrigar essa área que a Itograz já desmatou ao longo desses anos e que desmatando a vegetação nativa, que é a caatinga e o tabuleiro, comprometendo a fauna e a flora da nossa região. A empresa também descumpriu um acordo feito junto ao IGARNE e junto à comunidade, onde ela dizia que ficava proibido irrigar das 10 horas até às 2 da tarde, às 14 horas. A gente flagrou, e vocês podem mostrar isso, os funcionários da Itograz irrigando fora, dentro desse horário que não era permitido por eles, pelo órgão do IGARNE. Pessoal, essa é a bomba flutuante que a Itograz colocou aqui, e nesse exato momento nós acabamos de flagrar. Ela está funcionando no horário que foi acordado em reunião, que não era para funcionar. São exatamente 1h17, vamos ver aqui, 1h17, 1h18 agora. 13 não, 1 da manhã, 13. 13 horas e 18 minutos e a bomba está funcionando em um horário que não deveria funcionar. Isso foi combinado em reunião com a Associação de Buqueirão e os produtores agricultores de Buqueirão, e a gente acabou de flagrar que a bomba está funcionando em pleno horário que não deveria funcionar. Qual a importância da agricultura para os nativos no município? Bom, os agricultores de Buqueirão são de fundamental importância para a economia do município de Touros, pois é daqui que sai grande parte da produção do nosso estado e também é exportada até para outros estados, como Pernambuco, a Paraíba. Os produtos cultivados aqui em Buqueirão, além da geração de renda, movimenta a economia não só do município de Touros, mas também do estado, do Rio Grande do Norte, porque nós levamos para cidades como Macau, Caiçara, São Paulo do Ponteji, São Miguel do Gostoso, entre outros, que os agricultores daqui levam para as feiras, vender os seus produtos, e aquelas pessoas de lá também dependem dessa geração de renda. E aqui, como nós vemos, os agricultores estão parando a sua produção. Nós vemos bananeira, que você tem a necessidade de irrigar uma vez por semana, está parado porque não tem água para irrigar. E a grama não, você precisa irrigar todo dia. É diferente de uma macaxeira que você tem que irrigar 2 vezes por semana, ou 3 vezes, como a batata. E a grama você tem que ter água
todos os dias, porque a água é crucial e o volume de água necessário para a plantação de grama é um volume expressivo. Necessita de muita água, tanto no pós-plantio como na colheita. Diga uma coisa, existe um projeto junto a essa empresa em relação a Itograz, em relação ao município, que vem contribuir no aspecto social? Eles nunca se preocuparam em desenvolver nenhum projeto social na comunidade, em benefício em prol da comunidade, tampouco em revitalização ou preservação da lagoa. O que eles fizeram foi o seguinte: nós estamos vendo a situação, o estado crítico em que a lagoa se encontra. Eles já tinham 3 bombas instaladas, captando água da lagoa, 3 bombas de 100 CV, eles colocaram mais uma flutuante e foi aí onde foi o estopim para a população se mobilizar de uma vez por toda e pedir a retirada dessa empresa do nosso município, porque se tornou cada vez mais insustentável a permanência dessa empresa, uma vez que a empresa ela não produz um bem de consumo humano e os agricultores nativos eles produzem, que são alimento. Todos nós consumimos alimentos e boa parte do alimento que chega à nossa mesa é produzido pelos moradores, os agricultores nativos de Boqueirão. A empresa já nos procurou pedindo para nós pararmos a mobilização, porque eles já tinham retirado algumas bombas e citaram inclusive que a nossa mobilização aqui tinha que ser parada porque no Ceará eles estão enfrentando um processo querendo entrar e a população do Ceará não está permitindo. E eles têm todo o direito de não permitir, porque senão vai acontecer o que está acontecendo aqui na nossa lagoa, que está sumindo. Em São Paulo, eu tenho uma reportagem em mãos que diz: nem grama é poupada pela seca em São Paulo. E o que a gente vê aqui é que a Itograz, maior empresa no segmento de grama do Brasil, ela perdeu o direito, foi suspensa a outorga lá. A gente vê aqui, Itograz, foi retirado o direito deles tirar água do reservatório porque também estava comprometendo. Então esse problema com a Itograz não é só o município de Torres, não é só a comunidade de Boqueirão que enfrenta, são outros estados também que enfrentam. Porque a água, você sabe que ela precisa ser usada de maneira controlada e de maneira consciente, e não é o que eles fazem. Porque uma empresa que vê a lagoa nessa situação, ao invés de preservar, ainda instala mais uma bomba e perfura 6 poços na sua margem, ela não está preocupada com a degradação que ela está cometendo, e sim com lucro, como toda empresa capitalista se preocupa de fato. Uma das situações que nós temos que observar é o uso dos agrotóxicos, e diante disso, eles usam esses agrotóxicos para matar várias pragas, na medida que vai fazendo a questão do uso da água, não é isso? E diante disso, informações vêm à redação que ficam próximo ao leito, esses usos dos agrotóxicos. Isso tem fundamento também? De qualquer forma, vai agredir o solo, né? O uso dos agrotóxicos ele vai tanto descer para o lençol freático, como também, quando irriga, a água desce e cai diretamente no leito, na lagoa. Então isso compromete também até a extinção de algumas espécies de peixe, como nós temos o caso aqui que várias espécies desapareceram, não temos mais espécies de peixes como nós tínhamos há alguns anos atrás. O que nós vemos é uma degradação ambiental, não é isso? Diante disso, obrigado pela sua entrevista. Estou com Silvio Rodrigues, que é responsável pelo Centro Comunitário de Boqueirão. Silvio, quais são as principais reivindicações que o Centro Comunitário como um todo está reivindicando em relação a essa situação da Lagoa de Boqueirão? Bem, como presidente do Centro Social de Boqueirão, fui procurado, fui questionado muitas vezes por essa empresa estar aí situada em Boqueirão, e são muitas das reclamações. Estamos perdendo nosso manancial, estamos perdendo nosso modo de viver, nosso jeito mesmo de viver, porque nós dependemos, nós somos nativos daqui de Boqueirão, nós nascemos e nos criamos aqui, sobrevivendo dessa lagoa. Mas hoje a gente já chega num ponto muito crítico, está aí como vocês estão vendo na reportagem, a lagoa no estado muito baixo. Isso compromete toda uma estrutura de famílias, né, que necessitam, de famílias que precisam de sobreviver dessa lagoa. Mas hoje nós estamos sofrendo muito. Diante da situação, nós estamos reivindicando, queremos que os poderes públicos, os órgãos ambientais também nos ajudem, porque somos nativos daqui, como eu já disse, e precisamos sim que essa empresa saia daqui, que essa empresa procure outro destino, ou o destino melhor dela, ela fechar as portas, porque desde o momento que enquanto estiver usando água, seja da Lagoa de Boqueirão, seja de qualquer outro manancial, eles vão acabar com... Principal reivindicação para esse cenário deprimente que é a questão da Lagoa de Boqueirão, meu amigo Eduardo Santos. Bem,
Bem, como vocês estão vendo aqui, a parte mais prejudicada desse problema ambiental é o carnaval, porque a gente aqui pega a parte da lama, tudinho. Já lá mais na frente tem mais pedra, a irrigação não foi tão prejudicada. E a parte principal é a gente tirar Itograz. Isso aí já estamos todos de acordo. Enquanto a grama do Maracanã, da Arena das Dunas, do Allianz Parque, de outros estados aí, e até fora do Brasil, estão lá verdinha e foram todas retiradas daqui, a nossa lagoa encontra-se nessa situação deprimente. E aí a gente pega a plantação dos agricultores morrendo, as plantações, as bananeiras arriando, não tem mais a geração de renda comprometida devido ao uso desordenado, porque os agricultores estão aí hoje sem poder retirar água da lagoa, porque a lagoa encontra-se nesse cenário deprimente, seu nível comprometido devido ao uso desordenado dessa empresa. É bom salientar que mesmo a lagoa estando nessa situação, eles continuam expandindo a sua produção e continuam retirando água. Inclusive, perfuraram 6 poços na margem da lagoa, que de certa forma não está tirando diretamente da lagoa, mas é a mesma bacia hidrográfica e o mesmo lençol freático. Então, de qualquer forma, eles continuam expandindo a sua produção. Eles não se preocuparam em nenhum momento em ter um tipo de preocupação de preservação com a lagoa. Olha a situação que se encontra a Lagoa de Buqueirão. Preste bem atenção no que eu vou fazer, pessoal. Ó. Realmente isso é uma armadilha, porque quem cair aí está morto. Aí você veja a degradação com o meio ambiente. Realmente é uma coisa impressionante e alarmante. Diante disso, nós cobramos de todos os órgãos responsáveis, os órgãos ambientais, que venham aqui para ver realmente a situação que a Lagoa de Buqueirão se encontra. Realmente é uma situação assustadora. Para vocês terem uma ideia, onde eu estou, a direção que eu estou, onde fica a margem, ok? Olha como a lagoa recuou, e onde eu estou, segundo uma lenda da jiboia de Buqueirão, eu acho que eu já fui engolido por ela, porque sinceramente é uma tristeza ver a Lagoa de Buqueirão, onde nossos mitos realmente foram quebrados. A verdadeira jiboia de Buqueirão desapareceu também com essa seca. Diante disso é uma tristeza fazer uma matéria num berço cultural do nosso município, onde muitas famílias sobrevivem das margens da Lagoa do Buqueirão, nós vemos nossa lagoa nesse mais completo descaso. E diante disso eu acabo essa matéria triste com a situação da Lagoa de Buqueirão. Fala, meu povo.